18 horas. Boa noite, irmãos, irmãs. Glória a Deus. Estamos na reta final dessa campanha, desse propósito de jejum e oração. E graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado, até que tem nos ajudado o Senhor. Amém? Irmã Maria Rufino, José Francisco, Donizete Moraes, graças a Deus estamos mais um dia aqui, penúltimo dia, e o Senhor tem sido bom para conosco. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, irmã Divina, a Isa, o William Oliveira. Glória a Deus. Vamos ler um versículo da palavra, meditar alguns minutinhos. Prometo ser breve dessa vez, irmãos, e orarmos no propósito da campanha, que é hoje sobre uma colheita maravilhosa. Amém? Abra sua Bíblia, se você puder, em Atos capítulo 2, versículo 41. Glória a Deus. Carol, Josilane, Elaine, Eliana Leme. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos relata que no dia de Pentecostes, quando houve o batismo do Espírito Santo aos apóstolos que estavam reunidos, e a Bíblia nos fala que nesse dia houve um mover sobrenatural de Deus, onde os apóstolos, ao serem batizados, falaram em várias línguas. E a Bíblia nos relata que nesse dia, em Jerusalém, havia ali vários povos reunidos, vários homens de diversas nações. E a Bíblia nos fala que esses homens começaram a ouvir os apóstolos declararem as maravilhas de Deus, as grandiosidades de Deus, o poder maravilhoso de Deus, cada um na sua própria língua. E eles questionaram: esses não são os varões galileus? E como nós ouvimos eles falar as nossas línguas? Interessante que ouviam homens que estavam maravilhados, atônitos, quando ouviram esses homens, que a maioria deles não eram letrados, homens que não tinham assim um estudo aprofundado. Esses homens ouviram eles falar em diversas línguas. Mas ali no meio daquele povo que estava ali ouvindo os apóstolos declararem as maravilhas de Deus, haviam também os escarnecedores, que falando assim, que aquilo lá não era mais do que embriaguez, estavam cheios de mosto. Interessante que depois que houve essa declaração, que eles estavam embriagados, Pedro se levanta e ele fala o seguinte, que eles não estavam embriagados às 9 horas da manhã, mas aquilo ali é o que tinha profetizado o profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo o povo que acreditasse na palavra de Deus. E quando Pedro se levanta com autoridade e com unção, é interessante que Pedro ele começa a recitar versículos, começa a falar da palavra de Deus,
vai correndo ali dos profetas, passa por Salmos, quando ele declara que Davi chama Jesus de seu Senhor, ainda não conhecendo Jesus. E de repente, aqueles homens ficaram maravilhados com aquela palavra, aquela mensagem maravilhosa que Pedro tinha declarado. Então, aqueles homens ficaram com o coração aberto, ficaram com o seu coração queimando, pulsando de um desejo de conhecer esse Jesus a qual Pedro tinha pregado. E eles perguntaram para Pedro o seguinte: o que a gente precisa fazer? Então Pedro declara: arrependei-vos para que sejam batizados em nome de Jesus. Arrependei-vos de vossos pecados, para que sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois que Pedro faz essa declaração, esses homens ouviram mais algumas orientações de Pedro, algumas exortações, e aí eles foram batizados e houve uma maravilhosa colheita de quase 3.000 almas naquele dia. O interessante é que para que ocorra uma colheita, é necessário que antes que seja feita a colheita, haja uma semeadura. É necessário que o lavrador ele vá e ele faça a semeadura, ou seja, lance a semente. E no tempo certo, essa semente ela vai florescer, vai crescer e dar seu fruto. Então, nós entendemos que para que haja uma colheita de almas, como ocorreu naquele dia de Pentecostes, são necessárias várias situações, mas aqui eu vou declarar só duas, para que fique no seu coração. A primeira necessidade é da pessoa estar preparada. Primeiro, ela receber uma orientação, quando Jesus disse para os seus discípulos: não mais do que muitos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, que vos dará poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, e na Judéia e nos confins da terra. Ou seja, para que o lavrador ele consiga fazer o lançamento da sua semente, ele precisa estar preparado. E aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles foram preparados por Jesus e no momento certo eles foram autorizados. A palavra unção, como o nosso pastor diz, quer dizer autorização. Então eles foram autorizados a pregar a palavra. E quando Pedro pregou aquela palavra e quase 3.000 almas foram convertidas ao cristianismo, houve ali a pregação da palavra de Deus, do evangelho, das boas novas. Então, para que seja possível uma colheita, é necessário que haja duas coisas. Uma colheita de almas. Primeiro é a operação do Espírito Santo, porque não é necessário nós investirmos de uma forma humana falando, trazendo palavras de persuasão humana, mas no poder do Espírito Santo. E é necessário que seja pregado a palavra de Deus, que desta forma haverá um mover sobrenatural do Espírito Santo e aquela palavra que foi semeada, conforme o poder de Deus, haverá uma colheita maravilhosa para a glória do Senhor. Então, essa palavra que eu tenho para vocês da parte de Deus, para que nós possamos ser semeadores da palavra, porque a colheita só vai ocorrer se houver a presença maravilhosa do Espírito Santo e a pregação da palavra. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário que haja a pregação da palavra com a unção, a autorização, a certificação do Espírito Santo. E assim haverá uma colheita maravilhosa para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Vamos orar para que Deus possa preparar semeadores, trabalhadores para que possam apregoar a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo venha nos ungir, eu e você, para que possamos ser esses semeadores para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia!
Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus. Nesse 20º dia, Senhor Deus, de propósito de jejum e oração. Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha, Pai, nos capacitar. Assim como ocorreu no dia de Pentecostes. Ó Deus, que foram, Senhor, distribuídas línguas como de fogo, repartidas como de fogo, para que pudessem pregar a Tua palavra. Ó Senhor, é que essa autorização do Espírito Santo, Senhor Jesus, venha sobre nossas vidas e possamos ser, Deus, pregadores da Tua palavra, das boas novas, ó Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que salva, que batiza, que cura, que breve voltará. Senhor Deus, renova nossas forças, a nossa fé. Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser usados e ousados na Tua presença, assim como os apóstolos fizeram a Sua vontade, depois que receberam a promessa do Espírito Santo, que possamos ser assim também, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe, fique na paz, que amanhã possamos estar adorando nosso Deus no culto às 18h30 em nome de Jesus. Deus abençoe.